Graça e paz em nome de Jesus, amém? Irmãos, graça e paz em nome de Jesus, amém? Amém. Que bom que você está aqui essa noite, que bom que você veio até esse lugar conosco, para celebrar com a gente aqui nesse lugar. Estou muito feliz de poder ver cada um desses rostos aqui posicionados e sedentos por mais de Deus. Não por mais da religião, não por mais de um culto, mas por mais de Deus. Estou aqui hoje usando uma botinha especial. Algumas pessoas perguntaram o que tinha acontecido, se era por causa do futebol. Não, é para o futebol. Fiz uma cirurgia semana passada para retirada de um neuroma, como se fosse um pequeno cisto entre os tendões, para poder desempenhar todo o talento futebolístico que Deus me deu. Eu sempre digo que o meu chamado é ser jogador e nas horas vagas eu sou pastor, não é verdade? É meu grande dom mesmo, os meninos que jogam bola comigo sabem disso. Mas todo sábado de manhã você é convidado, se você gosta de futebol, aqui na Unicesumar nós temos o time da igreja às 9 horas da manhã. Se você quiser, é só conversar comigo, com o Aloísio, que ele também coordena o grupo aqui. Vai ser um prazer inserir você para jogar com a gente lá também. Então estou me preparando para isso, por isso que está um pouco diferente aqui essa noite. Você já deu para perceber que estamos falando sobre um tema especial, que tem por propósito aumentar o nosso entendimento sobre o que é o mover de Deus. E diante das canções que foram nos levando até esse lugar agora, já deu para notar que nós estamos falando sobre rio, estamos falando sobre o derramamento de Deus, estamos falando sobre as águas de Deus. E na minha opinião, se tem um texto que fala muito bem sobre o avivamento como um aprofundamento nos rios de Deus, um aprofundamento na presença de Deus, esse texto está em Ezequiel de número 47, capítulo, e o versículo 1 está escrito assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Então ele me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía para o lado sul. Quem está profetizando é o Ezequiel. Onde ele está profetizando a um povo que está no exílio babilônico, que havia perdido a sua terra, havia perdido as suas casas, havia perdido o grande e poderoso templo de Israel, e estavam ali confinados agora como escravos na Babilônia há alguns anos. E o Ezequiel surge como uma mensagem, uma voz de Deus para declarar naquele lugar a voz do Senhor para aquele povo. E ele começa o capítulo de número 1 já expondo o porquê que o povo de Israel estava no Egito. E durante aproximadamente 36 capítulos ele vai explicar a queda, o deslize, o erro, a falha, o tropeço que levou esse povo de uma maneira suscetível a estar diante da Babilônia, diante de Nabucodonosor e diante de todo aquele sofrimento. No capítulo 37 tem uma mudança de assunto, onde o Ezequiel recebe uma palavra de Deus sobre o vale de ossos secos e diz: profetiza e diga a esses ossos que eles voltarão a viver. Israel está dizendo que eles estão perdidos, estão destruídos, mas eu vou dar vida a eles e soprarei novamente sobre eles. Então, de condenação e explicação por que eles estavam naquele exílio, passa-se uma promessa de esperança, seguida por várias outras prescrições que vão chegar até o capítulo 47, quando diz, numa das visões, que um homem, e esse homem é a figura de Jesus no Antigo Testamento, o filho do homem, pega o Ezequiel e leva-o até a entrada do templo. E se você perceber aqui, existem dois símbolos colocados no mesmo lugar, duas grandes metáforas colocadas no mesmo ambiente para simbolizar o poder dessa palavra. Não sei se você percebeu, mas com a ajuda da multimídia a gente pode fazer isso daqui. Templo e água. Eu já disse para você, não é a primeira vez, quando as palavras são repetidas, significa que existe alguma intencionalidade, existe algo importante que a gente deve cavar um pouquinho mais fundo para entender o que estava dizendo lá. E então nós percebemos que o Ezequiel recebe uma palavra poderosa de Deus, que é potencializada quando esses dois elementos se apresentam diante do povo de Israel, que ouvia aquela mensagem e que ouvia aquelas palavras. Quando Ezequiel começa dizendo: eu vi saindo do templo água, e tinha água, e vinha mais água, e tinha mais água ainda, o povo sabia o que significava. Você não, eu não, porque nós estamos distantes do texto bíblico, culturalmente, geograficamente e temporalmente. Para nós é difícil capturarmos a riqueza desses
argumentos ou desses elementos, porque nossa mente não sofre com isso, o que eles sofriam lá. Nós estamos aqui num país tropical, numa média pluviométrica de 1.200 milímetros por ano. Na região que menos chove no Brasil, a média chega a 600 milímetros por ano. Para quem que Ezequiel escreve? Para o povo de Israel, cujo território é composto por 2/3 de deserto, e 1/3 de semideserto. Não é semiárido e nem sertão, semideserto. O lugar que mais chove em Israel, chove 60 milímetros ao ano, 10 vezes menos do que chove nas regiões de sertão do nosso país. Já parou para pensar o que é isso? Uma região completamente devastada pela seca. Não há vida se não houver água. Eu estive em Israel e tive a oportunidade de visitar no meio do deserto uma plantação de legumes maravilhosa, ao céu aberto. Não tinha nada. Depois de quilômetros e quilômetros de simplesmente aridez, de repente a gente vê algo verde, algo com vida, e a gente se aproxima para ver o que estava acontecendo ali. Se era um riacho, um rio. Será que só chove nessa região? Não. Era a técnica do gotejamento. Pequenas mangueirinhas que passavam debaixo da terra e com pequenas gotas ia irrigando aquele solo rico em minerais, onde tudo que se planta também se colhe. Impressionante, a água é vida. E o povo de Israel sabia melhor do que nós brasileiros que onde tem água tem vida. Então imagine só que quando Ezequiel traz essa palavra e diz para o povo: olha, eu escutei uma palavra do Senhor e tive uma visão. Do templo saía água, e muita água. E o povo diz: opa, a gente entende onde você quer chegar, Ezequiel. Você quer dizer que tem vida, tem muita vida. Sim, porque a água é o elemento central para a vida humana. Deus vai derramar vida, Deus vai trazer vida. Mas aí tem um outro elemento que enriquece ainda mais: templo. E a palavra templo, ela tem esse significado de ser o centro, o elemento central da vida espiritual de Israel. Se água é para a vida humana e traz vida em essência, o templo é para a vida espiritual e traz vida em essência. E esses dois elementos juntos se tornam um potencial de mensagem, porque para toda a mentalidade judaica, Deus estava no templo. Por exemplo, nós temos o Salmo de número 122, que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você acha que isso está significando que, olha, se arrume, a gente está indo para a igreja hoje, peça o Uber, porque nós estamos indo ao templo hoje? Você acha que era dessa maneira? Não, havia uma alegria, havia uma empolgação, havia uma motivação. Por quê? Em média, o povo de Israel visitava o templo 3 vezes ao ano: no dia do sacrifício, na festa dos tabernáculos e na festa do Pentecostes. Eles migravam e peregrinavam de todas as regiões para irem até o templo, porque Deus não está na casa deles, Deus não está na Galileia, Deus não está na Pérea, Deus não está no Egito. Deus está no Monte Sinai, em Jerusalém, dentro daquele templo, onde Ele se manifesta com a sua glória e com o seu poder. Então, para todo israelita, ele poderia dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque a gente vai ver Deus. O Salmo 84 diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si onde acolhe os seus filhotes. E eu encontrei os teus altares, Rei meu e Deus meu, eu encontrei o templo. O Salmo 42 diz o seguinte: como suspira a corça pelas águas, assim suspira a minha alma por ti. A minha alma tem sede de ti, a minha alma tem sede do Deus vivo. Quando eu irei, preste bem atenção, e me verei perante a face do Senhor novamente? Olha só, até uma depressão ele está tendo por não estar no templo. Ele diz: por que te inquietas dentro de mim, a minha alma? Porque eu não estou no templo. Essa cultura templocêntrica judaica explica muito a maneira como eles agiam, confinando Deus e represando Deus dentro do seu sistema religioso e dentro da sua própria legislação ritualística. Então, o Ezequiel pega essas duas palavras, coloca na mesma mensagem, e quando ele está falando, o povo está fazendo assim, igual vocês agora. E aí? O que vem agora? Vida, e mais vida. Água é vida, templo é vida. Vai chegar a restauração, Deus vai trazer a vida ao seu povo. Até que poderia ser se a gente ficasse apenas nesse primeiro bloco. Mas a mensagem vai cair de uma maneira desconfortável ao coração daqueles ouvintes, porque eles tiveram que lidar com a palavra templo e água sendo colocada de maneiras opostas dentro da mesma imagem.
Quer ver o que acontece? Como isso fica desconfortável para o judeu entender? Então, seguindo o texto, depois que ele viu a água saindo, esse homem pegou pela mão. E o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio no qual eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio do qual não se podia atravessar andando. Preste bem atenção aqui. Tem água, essa água vai aumentando, daqui a pouco não tem mais água, só tem rio. E aí o texto diz: então o homem me perguntou, o filho do homem, que é o Ezequiel, você vê isto? Levou-me então à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, essa água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, ali a água será saneada. Talvez para os nossos ouvidos e para a nossa leitura despretensiosa, a gente não entenda o nível de confronto que esse texto está trazendo àquele povo que estava com uma esperança de uma restauração e de vida abundante após anos de desespero no exílio. Para os nossos ouvidos talvez não faça muito sentido, mas deixa eu explicar para você novamente, eu vou voltar nesse texto aqui. Eu pergunto para você, no começo era templo e água, templo e água, templo e água, agora é água e água, água e rio, rio. Onde está o templo aqui? Você percebeu que o templo sumiu e desapareceu? O templo saiu do campo visual, porque ele começa a medição de 500 metros na soleira da porta, lá do sul do templo, onde saía a água por baixo da porta do templo. Então ele mede 500 metros e a água dá pelo joelho. Pelo tornozelo, perdão. Mais 500 a água pelo joelho. E assim sucessivamente até se tornar um rio caudaloso. Você não percebeu o que está acontecendo aqui? Quanto mais longe do templo, mais a água é profunda, mais saudável ela fica e mais transformadora ela é. Isso para um judeu, ouvindo essa mensagem, é um absurdo. Por isso que eles deram um passo para trás e disseram, opa, pera lá Ezequiel, você está dizendo que o que está no templo, na verdade vai ficando para longe do templo? O Ezequiel diz, é exatamente isso que eu vi. Deus me mostrou que à medida que o templo ia sendo distanciado, a água ia aumentando e ela ia se tornando mais e mais saudável. Isso é um golpe fatal, é um golpe certeiro. A religião de represamento do judeu naquela época, a religião do confinamento de Deus a sistemas de valores, de prescrições, de legalidades que eles ofereciam para o ser humano simplesmente cumpri-las. O que o Ezequiel está provocando aqui com a sua mensagem é dizendo o seguinte, olha, vocês precisam ficar atentos, porque o que começa no templo não fica no templo. Vocês transformaram um templo um fim em si mesmo. Deus deu o templo para ser lugar de bênção para todas as nações. Gênesis capítulo 12, Abraão é chamado para levar a bênção de Deus não só para a sua família, não só para a sua parentela, não só para a sua etnia, não só para o seu gueto familiar. Abraão é chamado para levar a bênção de Deus para todas as famílias da terra. Só que os judeus começaram a centralizar Deus no templo, centralizar a fé na sua religião, centralizar a vida apenas em prescrições e manuais litúrgicos. Então Ezequiel vem e diz, espera aí, Deus está trazendo uma palavra para confrontar o sistema de confinamento e de represamento das águas de Deus. Ele está trazendo águas volumosas que não estão represadas no templo. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, leitor e estudioso da Bíblia. Você já ouviu falar de muita coisa sobre o templo, mas onde tinha água no templo? Qual era o único lugar que tinha água dentro daquela estrutura de templo? Havia uma orientação de Deus que essa deveria ter lá para os sacerdotes se lavarem. E isso começa em Êxodo. Dá uma olhada o que está escrito em Êxodo capítulo número 30, versículo número 18. Quando Deus dá uma orientação a Moisés para edificar a tenda do Senhor. A tenda do encontro, ainda não é o templo. É só uma sombra do que seria o templo construído por Salomão. Deus diz o seguinte, faça uma bacia de bronze.
com uma base de bronze para se lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar, e mande enchê-la de água. Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés com água da bacia. Toda vez que entrarem na tenda do encontro, terão que lavar-se com água para que não morram. Há uma orientação clara para a construção da tenda de que essa bacia, eu trouxe a minha aqui de inox, que não é de bronze, apenas para representar, deveria ter água para que os sacerdotes lavassem as suas mãos, lavassem os seus pés e simbolizasse uma purificação para entrarem no Santo dos Santos. Lembrando que tudo isso é figura para o que está acontecendo no Novo Testamento com Jesus, onde em João capítulo 17 ele diz: vocês já estão limpos pela minha palavra, a minha palavra limpa vocês. Ou seja, quando a instituição da bacia vem para Israel, ela é um símbolo, uma apresentação para que Israel, através daquilo, pudesse espalhar a mensagem de Deus ao mundo e ser uma nação santa, separada, escolhida para transformar o mundo e impactar o mundo com a vida de Deus. Só que Israel aprendeu a ficar apenas com a bacia do sacerdote. Água e mais água confinada a um recipiente apenas. O que acontece? A tenda se desfaz e vem alguém para poder construir o templo. E esse alguém é Salomão. E o Salomão tem uma mania de grandeza. Ele não quer fazer uma coisa pequena. Ele vai fazer um grande templo. Ele vai fazer uma grande casa para Deus. E aí, em 2º livro de Crônicas, capítulo número 4, tem o lugar onde era a bacia. Olha o que a bacia se transforma na edificação do templo de Salomão. Salomão fez o tanque de metal fundido. Já não é mais bacia, gente. A água é bastante agora. Redondo, que media 10 côvados de diâmetro por 5 côvados de altura. Côvado é uma medida que significa 50 centímetros. É só cortar pelo meio. Ela precisa uma linha de 15 metros, ou 30 côvados, para medir a sua circunferência. Tinha capacidade para 3.000 batos. Batos é uma unidade de medida do Antigo Testamento, que é litros, mais ou menos seria 66.000 litros de água. É grande o tanque. Já não é mais baciazinha. Agora o tanque é grande o suficiente, não para lavar as mãos. Dá uma olhada no que acontece aqui. Versículo 6. Nelas, ou melhor, fez 10 pias e pôs 5 no lado sul e 5 no lado norte. Nelas se lavava tudo que era usado nos holocaustos. O tanque, porém, servia para os sacerdotes se lavarem. Pôs o tanque no lado sul, no canto sudeste do templo. Preste bem atenção. De onde é que fluíam as águas da soleira do templo? Do lado sul. Exatamente onde estava o grande tanque que Salomão havia edificado. Não era pouca água, era muita água, mas ainda era água represada. Ainda era água estancada. Ainda era água parada. E Deus vem com a visão ao Ezequiel para dizer: chega de água parada. O templo se transformou um fim em si mesmo, diz Deus. Era para ser um meio para abençoar todos os povos. Era ser um meio para trazer vida às pessoas, mas ele se transformou num emaranhado e um aparato de condições litúrgicas onde eu nem estou presente. Em Isaías capítulo 1 ele fala: faça de mim o barulho do templo. Em Miqueias capítulo 5 ele diz: eu não quero mais ouvir vocês, eu não suporto mais. O templo acabou ficando uma cultura religiosa fria e sem Deus. Então Deus, com misericórdia do seu povo, chama Ezequiel e diz o seguinte: eu vou colocar essas águas em movimento. Vai lá e avisa ao povo que as águas não vão ficar na bacia, pode fazer tanque, que as águas não vão ficar no tanque, pode levantar muros, que as águas não serão contidas por fronteiras. Vocês não têm como fazer diques para a minha glória. A minha glória vai inundar, a minha glória vai correr, a minha glória vai fluir por todo mundo, e ela vai começar no templo, mas não terminará no templo. Isso é muito forte, queridos. Por que Ezequiel 47 está aqui exatamente nesse lugar e não está no 46 nem no 34? Lembre-se, do capítulo 1 ao 36, condenação, denúncia de pecado. Vocês estão na Babilônia porque vocês pecaram e falharam. Do 37 ao 46, Deus vai restaurar vocês. Preparem para construir o segundo templo. Agora a glória do segundo templo será maior do que o do primeiro que Salomão construiu. É a glória com a presença de Deus. Preparem-se. Vocês agora terão a libertação total. Vocês vão construir o segundo templo. O 47, Deus vem e fala: esse templo não é igual aos outros, porque esse templo tem água em movimento.
é diferente. Não tem bacia, não tem tanque, só tem água. Qual é a mensagem aqui, queridos? Qual é a mensagem a ser tratada e trabalhada aqui pelo Ezequiel e também para o povo de Israel ouvir naquele dia? Haverá um tempo em que o templo não poderá conter o mover de Deus. Vou repetir. Haverá um tempo em que o templo não conseguirá conter o mover de Deus. E eu fico imaginando, será que esses ouvidos que ouviram essa mensagem 600 anos aproximadamente antes de Cristo, entenderam? Será que eles compreenderam o nível de confrontação para dizer, chega de religião, chega de confinamento da minha presença, chega de recipientes inúteis, chega de humanidade, eu quero vida. Água é vida, mas a água flui do templo e ela deve avolumar e deve crescer. Chega de religiosidade. Será que o povo de Israel entendeu isso? 600 anos depois dessa mensagem, o segundo templo está construído. Há um movimento como nunca antes. Anás e Caifás eram respectivamente sacerdotes e sumos sacerdotes daquele lugar. Eles eram os poderosos e a autoridade do templo. Estavam orgulhosos pelo que estava acontecendo. Nunca na história de Israel havia tanto sacrifício, havia tanto movimento sacerdotal, havia tanta celebração, havia tantas festas dentro do templo, tantos cambistas e money sendo trocado no pátio do templo. Havia um movimento naquele lugar. E então, veio um carpinteiro de Nazaré, um jovem carpinteiro, chega no templo, e ele que já tinha visto de tudo na história, porque ele foi eterno e sempre será, ele olha para aquela situação do templo e não fica animado. Porque movimento não é o mesmo que avivamento. Você pode estabelecer movimento, pode falar, olha como estão movimentadas as coisas. Ou como estão movimentadas as coisas. Olha como as coisas estão bonitas no templo. Movimento não é sinônimo de avivamento. Jesus passa pelo templo um dia anterior, dá uma olhada naquela situação, vai para casa e prepara o chicote. Porque em Marcos capítulo número 11 diz que ele preparou aquele momento, que ele pegou um chicote que ele mesmo havia feito. Ou seja, quando ele pega o chicote, ele chega no templo e já começa a bater na mesa dos cambistas. Pá, derrubou a mesa. Meu Deus, o templo está movimentado, o recipiente está sendo enchido de água, olha o tanque cheio de água. Jesus olha para eles e diz o seguinte, vê a religião de vocês, vocês não entenderam nada. A casa do meu pai, preste bem atenção nessa palavra, deveria ser casa de oração para todos os povos. Eu vou repetir para você entender. Para todos os povos. Mas vocês confinaram Deus nessas trocas de mercadoria e transformaram a presença de Deus em um recipiente fechado, restrito à religiosidade de vocês. Vocês não entenderam nada. Vocês ainda estão agarrados à bacia e não entenderam o meu propósito. Vocês transformaram a casa do meu pai, que era para ser instrumento de cura e restauração para todos os povos, em um covil, uma caverna, um recipiente, um dique de ladrões e salteadores. Que palavra forte, né, irmãos? Eles não entenderam nada. 2.600 anos depois da mensagem de Ezequiel 47. 21 de julho de 2024. Será que nós aprendemos alguma coisa? Será que a gente entendeu a mensagem, irmãos? Se Jesus entrasse no nosso templo, ele estaria sendo honrado, entronizado, ou estaria com o chicote na mão? Diante do que temos visto, feito e operado, em nome do Evangelho, em nome do templo, em nome da presença. Como Jesus estaria numa celebração como essa que oferecemos hoje? Dentro da nossa comunidade, ou dentro das dezenas de outras que existem na nossa cidade? Centenas, aliás. Como Jesus seria honrado e glorificado? Será que a gente entendeu alguma coisa? Ou será que nós estamos também agarrados à nossa própria bacia? Confinando Deus ao nosso sistema de valores de pensamento. Trazendo uma forma muito específica, humana e tradicional, religiosa, de entender Deus, interpretar Deus e dizer quem é Deus, o que Ele está fazendo e como Ele está se movendo. Tem gente que tinha que ser promovido. Não podia ser crente de igreja. Deveria ser arcanjo. Porque sabe exatamente o movimento que Deus está fazendo e o que é dele e o que não é.
que sabe exatamente quais são as prescrições, as leis, as ordenanças. Queridos, se nós olharmos para a história, todas as vezes que o ser humano tentou confinar Deus, não deu certo, e houve profundos prejuízos para a vida humana. É só ir olhar para a igreja medieval, que confinou Deus nas suas catedrais, confinou Deus nos seus sistemas de hierarquia, e Deus ficou restrito a um manual de cumprimento de leis, de normas meramente humanas. Eu fico me perguntando, talvez hoje, por causa da nossa cultura pós-moderna, anti-institucional, talvez a gente não seja muito apegado a regras e a padrões escritos, mas a nossa cultura mental, o nosso padrão de pensamento, talvez esteja nos colocando mais abraçados à bacia do que de fato mergulhados no rio. Eu fico me perguntando, queridos. Eu não quero te ofender com essa mensagem, mas saiba que antes disso ela ofendeu a mim. Porque a pergunta de Deus para o meu coração é: e aí, Denis? Vai continuar agarrado na bacia? Quer manter do seu jeito? Quer determinar o que você vai colocar lá dentro? Quer dizer como que você vai manusear? Porque sim, essa estrutura mental que coloca a bacia como a nossa forma de controle pessoal e dizer onde Deus está, é uma coisa muito tentadora para nós. Para mim como pastor. Há uma inclinação no nosso coração de sermos os amantes da bacia, de agarrarmos a todo custo e deixar Jesus de fora, e talvez Ele olhar para nós e dizer: vocês não entenderam nada. Não, Senhor, mas veja, nunca esteve tão movimentado assim o tempo. E Deus olha assim: vocês não entenderam nada. Não, Senhor, veja as arrecadações, como tem sido hoje a igreja evangélica no Brasil, o número volumoso. Vocês não entenderam nada. A minha casa será chamada casa de oração, de relação pessoal, de proximidade, de intimidade. Não é lugar de confinamento, de padrões, de prescrições. Não é lugar para você ficar fazendo diques emocionais, diques culturais, diques religiosos ou doutrinários para dizer quem Deus é, o que Ele pode fazer. Mas não dá para negar que de alguma maneira hoje a gente tem a cultura da bacia sendo explorada todo o tempo. É lógico que as pessoas não usam esse termo, eu só estou metaforizando para você entender. Mas é mais ou menos o seguinte: grande noite de unção e avivamento com o pastor fulano de tal, venha tomar uma baciada daquelas. Não vamos ouvir o pastor tal, porque quando a gente vai naquela igreja, rapaz, é uma baciada da boa. Rapaz, eu fui naquela igreja, você precisa ver o Ministério Infantil, que coisa linda, eles têm IBF, eles fazem umas coisas maravilhosas lá para as crianças. Vamos fazer o seguinte: enquanto as nossas crianças são pequenas, a gente tem que aproveitar, vamos lá tomar uma baciada naquela igreja. Não tem nenhum problema você vir ao templo, porque o templo não é problema. O problema é a confinação de Deus, ou perdão, o confinamento de Deus dentro de padrões que nós estabelecemos. O templo é só o começo. O templo é só o start, é só o início de alguma coisa. O templo é só o avanço. Mas a gente criou a cultura do entretenimento, a cultura das baciadas. Então a gente tem bacia embaixo do braço, bacia sobre a cabeça, bacia dentro do pé. Então a gente vai no culto e fala: opa, que coisa boa, coisa maravilhosa, Deus é tremendo, eu senti a presença de Deus. Você não sentiu não, rapaz? Eu senti um frio na espinha. Glória a Deus, oh, aleluia. Essa noite estava benção, a hora que eu cantei aquele louvor, aí falou comigo no meu coração, coisa maravilhosa, beleza, bênção de Deus. E a hora que acaba o culto, pega a bacia e vamos embora para casa. Por quê? Porque não tem rio fluindo, tem consumo religioso. Tem padrão comportamental confinando Deus ao templo, como se esse lugar fosse sagrado e os demais espaços da nossa vida, ou os demais espaços de nossa vida, fossem totalmente profanos. Eu imagino que a cultura da bacia ela é muito favorecida por pelo menos 3 elementos mentais que nós temos: lugares especiais, comportamentos especiais e pessoas especiais. Nós temos uma inclinação natural, não sei se isso vem de uma cultura judaico-cristã, de anos e séculos que nós temos recebido. Não sei se isso é uma cultura nossa particular, não sei. Eu só quero dizer para você que há uma inclinação de a gente dizer que existem lugares especiais para Deus se manifestar. E a gente geralmente chama isso de templo e de igreja de construção. A gente chama isso de segundo IPI, a gente chama isso de Assembleia de Deus, de quadrangular. E a gente se orgulha de dizer que existe um lugar onde Deus se manifesta. Você não viu aquela igreja lá? Rapaz, tem um mover de Deus naquela igreja. Como assim? Deus está naquela construção? Deus está dentro daquele movimento?
Deus está confinado naquela bacia? Desculpa, meu irmão, minha irmã, mas o meu Deus é muito maior do que um que age em uma igreja apenas. Pode ser que aquela igreja esteja quebrantada, pode ser que aquela igreja esteja sedenta como comunidade, mas Deus não move dentro daquele prédio, Deus move naquelas vidas. E eu estou vendo aquelas pessoas saindo de lá e trabalharem, eu estou vendo aquelas pessoas saindo de lá e ir para a universidade, e irem para a escola, e elas são um rio de Deus, porque elas não são da bacia. Aí bênção, aí está tudo certo. Agora, movimentos que nos levem ao lugar sagrado e nos faz apenas confinar Deus nos nossos ambientes de culto, ou no domingo de manhã, ou no domingo à noite, ou em alguns momentos mais sagrados, porque chega no templo, tira o boné, menino, você está na casa do Senhor. Não, filha, pode deixar ele com o boné. A casa do Senhor é a vida. Você vai com essa roupa na igreja? Não, se não dá para ir na igreja com essa roupa, não dá nem para vestir, porque não tem roupa de ir na igreja, porque a igreja é a vida, você é o templo. Você percebeu? Você entendeu como nós estamos com um problema para entender cristianismo, irmãos? Eu não sou iconoclasta aqui, não quero destruir símbolos, não quero destruir templo. Mas eu estou dizendo para você, não que o templo seja desnecessário, mas ele não é o fim em si mesmo. A gente não se encontra com Deus somente no domingo à noite, ou quando um pastor empolgado pelo Espírito fala isso aqui no púlpito. É a vida nossa que é lugar sagrado. Nós estamos jogando no lixo um lema da reforma, chamado Coram Deo. A palavra Coram Deo em latim significa a vida diante da face de Deus. Enquanto a estrutura medieval estabeleceu papa, arcebispo, bispo, diocese, padre, monge, enquanto a estrutura eclesiástica estabeleceu seus modelos, eu acho isso daqui impressionante. Deus disse, não, é rio, é fluir, não é templo. É ser igreja. Aliás, o templo mudou de endereço. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz que o Espírito Santo habita em nós e nós somos transformados em santuário, morada de Deus, templo do Espírito. Irmãos, o templo de Deus não está na Avenida Gedner. O templo de Deus está na Rua Bahia 366, que é na minha casa. Agora você pode mandar um bolo de leite ninho lá tranquilo. Só pedir pelo iFood. O templo de Deus está na Avenida São Paulo, está na Avenida Paranaguá, está na Pioneiro, tal. O templo de Deus está lá, não está aqui. Por isso, nós nos acostumamos com toda essa sistemática para colocar lugares sagrados, lugares especiais. E quando a gente está nesse lugar, a gente sabe que Deus está ali. Não existe lugar especial, porque a vida é passada diante da presença de Deus. Coram Deo, não é um sistema hierárquico, é a vida diante de Deus, é a vida no altar de Deus, é a vida na presença de Deus. Mas eu tenho que admitir, há uma inclinação, há uma tentação no meu coração de procurar por lugares especiais. E eu acredito que você passa o mesmo. Segundo, comportamentos especiais. Qual é o modelo correto de uma igreja avivada? O que é que legitima uma igreja avivada? O louvor, pastor. Não, é a pregação. Não, são os dons do Espírito operando. Não, é o ministério infantil. O que mostra uma igreja avivada? Como nós fazemos essa aferição? Por medidas humanas que nós mesmos criamos. Estereótipos, modelos, métodos, estratégias. É por isso que um irmão mais quentinho, chamado de pentecostal, não consegue conviver às vezes com um irmão mais friozinho, chamado tradicional. E quem foi que criou essas nomenclaturas? Quem diz que pentecostal é quente? E quem diz que tradicional é frio? Quem criou isso? A Bíblia, irmãos. Comportamentos especiais. Como se isso legitimasse avivamento. Não, porque esse comportamento legitima o avivamento. Esse comportamento demoniza, é o Satanás. Isso é humano, gente. Mas eu tenho que admitir que há uma inclinação minha em entender que existem lugares especiais, comportamentos e estereótipos especiais, e tem pessoas especiais para fazer o trabalho. Então, eu sou membro da igreja, mas não conte muito comigo, porque na verdade quem é o pastor é aquele careca lá. Inclusive, semana eu recebi uma mensagem, né? É bom ser pastor careca, porque você se identifica no meio dos outros. Uma mãe disse que uma criança veio na IBF e falou assim, cadê aquele pastor careca? Teve IBF todo dia, mas não tinha um pastor careca, né? Eu falei, fiquei feliz de ser notado por isso. Não pela falta de cabeleira, né? Mas como se aquele pastor careca tivesse que fazer as coisas da igreja. Não, porque se ele falar, se ele fizer... Irmãos, nós jogamos no lixo o Coram Deo para colocar Deus em espaços sagrados.
E estamos jogando no lixo o outro lema da reforma, que chama sacerdócio universal de todos os crentes, registrado na sua Bíblia em 1 de Pedro capítulo 2:9, que diz que vocês são raça eleita, povo escolhido, nação santa, sacerdócio real. Não sou eu responsável de ministrar a sua vida apenas, você é responsável por estar diante de Deus. Só que a nossa inclinação para a bacia diz: pastor, faz uma oração forte para mim. Irmãos, como é que é esse negócio de oração forte? Explica para mim. Tentei hoje explicar de manhã no culto aqui, eu não consegui. Vê se você concorda. Uma oração forte seria mais ou menos assim: Deus Todo-Poderoso, na tua presença nos reunimos. Isso é oração forte? Agora, Senhor, nós nos apresentamos. Traga a tua presença sobre a vida da nossa irmã que está sofrendo. Essa é oração fraca? O que é oração forte, irmãos? Um dia eu estava na igreja, a irmã trouxe para mim uma camiseta dada nó. Colocou no meu braço, falou: pastor, faz uma oração forte e desata o nó dessa camiseta que meu marido vai ser liberto. Falei: meu Deus, irmã. Quase que eu expliquei para ela que o outro lugar de despacho era no carteirão atrás, não ali. Você mandinga. Traz chave no altar, entendeu? Unge a chave. Eu pastorei uma cidade onde as pessoas ungiam um cavalo. Noite da unção dos cavalos da cidade, porque a cidade era bem pequena, rural. Tinha lá o dia do benzimento do cavalo. Eu falei: meu Deus do céu. Mas quem fazia isso? A pessoa sagrada. Porque se a pessoa sagrada desdá, eu não sei nem se existe essa palavra, mas desfaz. A gente costuma brincar com palavras ruins, mas desfaz o nó. A coisa acontece. Pessoa sagrada. O que ele está fazendo? Não importa, é pessoa sagrada. Mesmo que ele esteja destruindo a Bíblia, mesmo que ele esteja comprometendo a sanidade mental do povo, se é uma pessoa sagrada, obedeça. Irmãos, isso é loucura. Tem que ter Bíblia no povo. Senão nós seremos levados por todos os lados, com todo vento de doutrina. A gente ama ter cantor sagrado, aquele cantor, quando ele canta, aquele pastor. A gente ama pessoas sagradas, mas a Bíblia não chama uma pessoa sagrada, ela chama todas as pessoas sagradas, porque você é sacerdócio real. Você pode dizer amém para essa palavra? Você é sacerdotisa, você é sacerdote. Eu vou orar com você e por você quantas vezes precisar, mas lembre que o sacerdócio universal de todos os crentes, lema da reforma, é que você ministra a Deus tanto quanto um pastor, tanto quanto um bispo, tanto quanto um pároco, tanto quanto um arcebispo. Você não está numa condição menor do que ele diante de Deus, porque afinal de contas, todos nós estamos no Corian Deu, a vida diante da face de Deus. Então, esse rio está aí. E nós temos essa tendência de ficar agarrando bacia. Oh, meu Deus. Deve ser triste isso, né? Quando está todo mundo mergulhando na piscina, quando está todo mundo lá pulando de cabeça, de ponta, eu estou aqui com a minha baciazinha, tentando sobreviver às mínguas com um evangelho que não faz sentido, que não me transforma, que não me toca. Enquanto tem gente mergulhando no rio, aí você fala assim: Deus não quer nada para mim. Não, o mesmo rio que está para ela, está disponível a você. A mesma experiência, basta mergulhar. Agora, por que talvez você não queira mergulhar? Eu vou te dar duas alternativas que são hipóteses que o meu coração traz. Por que a gente rejeita o rio caudaloso e poderoso e a gente prefere a baciazinha nossa de cada dia, ou de cada domingo às vezes? Ou a baciazinha presbiteriana, ou a baciazinha pentecostal. Eu não sei. Por que a gente prefere a nossa bacia e não o rio? Primeiro, vou guardar minha bacia. Primeiro, quando a gente fala em rio, a gente fala em perder o controle. Quando você vai para um rio, você fala sobre um ambiente misterioso que você não tem mais a sua margem de segurança. Entrar no rio é como entrar num lugar onde você não tem a segurança necessária, o conhecimento necessário para aquilo. Agora, tem quem já sabe nadar. Quem mergulha no rio e deixa acontecer, já sabe o que acontece no seu coração, então está seguro. Você já viu uma pessoa que sabe nadar como ela entra no rio? É natural. O rio está aqui, ela sabe nadar, ela vai apoiando o seu pé tranquilamente, vai entrando no rio. Agora, você já viu uma pessoa que não sabe nadar entrar no rio? Já viu? Eu vou pedir ajuda aqui para um dos meus companheiros aqui. Ô Caio, chega aqui fazendo um favor, rapidinho. Caio, me ajuda. Vai me ajudar a entrar no rio, Caio. Eu vou ficar do lado de cá, o Caio do lado de cá. Do lado de lá. Eu não, faz de conta que eu não sei nadar. O rio está aqui. Vamos lá, Caio. Fica aqui do meu ladinho, você vai me levar para o rio, tá bom? Como é que o cara entra no rio? Vamos lá. Não, eu não sei nadar, cara. Vai com calma aí. Não.
Não, calma aí, cara, não devagar, né? Peraí. Não, água no tornozelo, tá, gente? Eu não estou falando da água aqui, não. Água não. Calma aí, não vai afundar. E se afundar rápido, o que acontece? Segura aqui. Peraí. Não, volta. Obrigado, Caio, valeu pela ajuda. Quando a pessoa vai para o rio sem saber nadar, é esse senso de insegurança. E eu não posso mentir para você, porque nem é cristão e nem seria sábio nesse momento. E nem posso te iludir. Andar com Jesus vai pedir para você mergulhar no rio completamente. E se você mergulhar no rio, essa é a sensação que nós temos. O que vai acontecer? Porque a nossa margem de segurança vai embora. Aqueles pezinhos que a gente fica firmando na nossa poupança, nos nossos investimentos, na nossa carreira, na nossa formação intelectual, nos nossos relacionamentos, nas amizades que temos. Todas essas seguranças vão embora quando a gente entra no rio. Porque não tem nada mais que a gente possa se sustentar sobre, senão a presença de Deus. Por isso, muitas pessoas preferem a bacia, porque se entrar no rio, significa perder o controle. E a minha pergunta para você é: está disposto a isso? Deixa eu perguntar para um jovem aqui: está disposto a renunciar à faculdade, bem no meio dela, para dizer o seguinte: eu sei o que Deus me chamou para fazer, estou indo para o caminho contrário, estou pensando na minha ganância, e estou pensando apenas com o meu coração faminto por poder. O Senhor me deu talentos poderosos para servi-lo com uma outra coisa que talvez não dê o dinheiro que a sociedade diz, mas que eu vou honrá-lo mais com isso. Você teria coragem de entrar no rio ou vai preferir a baciazinha? Alguma mãe teria coragem de orar pelos seus filhos e dedicá-los à missão? Senhor, está aqui a minha casa está no rio. Os meus filhos são seus. Eu queria que minha filha se tornasse médica, mas se ela for uma missionária na África ou na Índia, ou se ela trabalhar entre os indígenas, ou se ela resolver andar com o Senhor, onde quer que for, meus filhos são teus. Tem gente que tem essa coragem de fazer essa oração. Vocês estão vendo como a bacia é mais gostosa? Porque a gente vai no culto e fala para o filho: não faz barulho que o pastor fica bravo. Quando eu entro no rio eu falo: busque a Deus, porque Deus tem um propósito para você, filha. É diferente, irmãos. Como eu anseio por ver uma igreja brasileira se levantando nesses termos, que não fique condenada e confinada a apenas algumas baciadas, e chama isso de fé pungente, poderosa, e chama isso de avivamento. Se a gente olhar nas escrituras, o que Deus fez e o que Deus pode fazer é muito maior. O nosso problema é a rasura, o nosso problema é a margem, dançando com as águas do tornozelo e fazendo festa com água no joelho, e Deus dizendo: mais fundo, meu filho, mais fundo, minha filha, mergulha, larga desse caminho, sai desse propósito, anda comigo, mergulha, para de ficar dançando no raso. Essa palavra é para você, que veio aqui talvez orgulhoso e orgulhosa, dizendo: está muito bem, e Deus está falando para você: na verdade está bem raso ainda. E sabe o que Deus fala comigo também? Tem mais águas profundas, e a gente não quer ir mais, porque é entregar o controle a Deus. Em 2009, aconteceu um movimento na nossa casa e nossa família, onde a gente se viu no meio do rio do Senhor, e a gente já tinha feito essa oração. Minha esposa é formada, minha esposa tem condições de me ajudar nessa questão financeira em casa, de trabalhar. E aí em 2009, bem estabelecida, bem fortalecida naquele momento profissional, o rio de Deus vem, passa para a gente e leva a gente para Dourados. Ela abre mão daquilo que fazia, nós abrimos mão das nossas amizades e fomos para Dourados. Eu sempre digo aqui, e não tenho problema em dizer isso, não escondo de ninguém, eu sou apaixonado por Dourados, pela igreja de lá. E a gente foi para lá e a gente não queria estar lá. Mas olha o que Deus fez, o que Deus moveu. Ao ponto de quando a gente teve que sair de lá em 2015, o rio de Deus passou em Dourados e nos levou e nos fez aportar em Sertanópolis. A gente também não queria estar em Sertanópolis. A gente queria continuar em Dourados. Mas olha o que Deus fez lá na nossa vida, e se a gente tivesse no controle, a gente não teria vivido o que viveu lá. No começo foi contraditório, mas depois foi um: Senhor, era aqui mesmo que eu deveria estar. 8 anos depois, quase 8 anos, o rio de Deus passa em minha porta aqui em Maringá e me deixa aqui. Eu perdi o controle, irmãos. E é bom demais, porque não diz respeito a eu controlar, mas ser controlado. Não diz respeito a dominar, mas a ser dominado. Não diz respeito a restringir, mas a ampliar e permitir. É isso. Deixe o rio de Deus passar. Eu sei que não é fácil para pessoas altamente planejadas, controladoras. Eu sei que é difícil para pessoas que têm um perfil mais planilhado.
Mas a verdade é que permita Deus ser o rio que te conduza, que te leve até a presença dele e que conduza os propósitos dele no seu coração. Mas esse é o primeiro movimento. Por que muitas vezes eu não mergulho no rio? Eu tenho um segundo ainda para te oferecer. Dá tempo ainda. O segundo é o seguinte: às vezes a gente não quer mergulhar no rio e a gente prefere a bacia, porque no rio a gente desaparece. E quem gosta de desaparecer numa sociedade de hiperexposição? Uma sociedade midiática, falar de desaparecer é uma contradição de termos, não é não? Você concorda comigo? Desapareça. Não, pastor, quem não é visto não é lembrado. Pois é, mas é o Senhor quem lembra de você. Quando a gente mergulha no rio, a gente some. O nosso ego vai embora. A gente desaparece com o eu dentro do rio, sabia? Imagine só que eu estou sendo medido pela corda do Senhor, pela métrica do Senhor. 500 metros, água no tornozelo, tem mais denis que água. Mais 500, água no joelho, tem mais denis que água. Mais 500, água na cintura, mais denis que água. Mais 500, águas pelos ombros, tem mais água do que denis. Águas profundas, só tem água, não tem mais denis. Quem quer isso, irmãos? Não é melhor ficar na bacia? Para a gente ser lembrado, visto, honrado, alguém nos note. Como diz aí um psicólogo, o maior desejo do ser humano é ser desejado. Para que alguém nos veja. Você já percebeu? Se nós mergulhássemos no rio, teria menos soberba eclesiástica, menos mimimi evangélico, teria mais serviço, mais disposição, mais amor, mais entrega, mais tolerância, mais respeito, mais acolhimento. Se a gente tivesse sumido no rio de verdade, o nosso ego não seria ferido, não seria machucado. Porque a gente está no rio, ninguém pode nos tocar sem tocar o rio antes. Está entendendo o mistério da palavra de Deus nesse lugar? Por isso que muitas vezes o nosso coração enganoso prefere a bacia do que pular de ponta no rio, porque a gente no final das contas ainda quer que alguém nos note, o nosso eu ainda tem algum tipo de controle. A minha pergunta para você: você quer mergulhar no rio? Você deseja isso para a sua vida? Porque avivamento é aprofundamento na presença de Deus. E isso inclui perder controle, isso inclui desaparecer. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, eu sei o que Ele está fazendo na minha. Portanto, você está pronto para fazer isso? Para dar esse passo? Porque não sei se você percebeu, mas esse texto, ele tem uma determinação, ele tem uma constatação e ele tem uma exigência. A determinação é a seguinte: é uma obrigação. Nesse rio você não pode passar a pé. Não dá para andar no rio. Não dá para ficar com a guia no tornozelo. Ou você mergulha, ou você ainda não experimentou o avolumar das águas. É maior, é grande. Então não dá para ficar andando no rio. Ou você mergulha, ou você não está nele. Você entendeu? Segundo, a constatação: quanto mais profundo, mais saudável. Mas a verdade, ele tem todo um início e uma origem. Começa no templo. O templo mudou de localização quando Jesus Cristo veio nos salvar. Nós não somos a fonte. O nosso templo não é a fonte. Nós não temos a bacia. Nós não temos o tanque. O pastor não é a fonte. Você não é a fonte. Nossa liturgia não é. Nosso ministério de louvor tampouco. Nós não somos a fonte de Deus, irmãos. Quem é a fonte? Jesus Cristo. Ele disse àquela mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 14: mulher, se você bebesse da água que eu lhe der, essa água não só saciaria a sua sede, mas seria como uma fonte a brotar para a vida eterna. Quem é a fonte, queridos? João 7,38, Jesus está no último dia da festa, no templo, e diz: aquele que tem sede ouça, aquele que vier a mim, tomará das minhas águas, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Fonte e rio, quem é? É Cristo. Ele é a fonte da igreja. Não é o nosso método, não é o nosso pastor, não é a nossa ministração, não é a nossa localização geográfica, não é o nosso lugar, não é o nosso tipo de perfil de pessoas que alcançamos na sociedade. O que é a fonte nessa cidade? Jesus Cristo. E nós não somos a fonte, a gente só diz quem é. Não sou eu, é Jesus. Não é essa igreja, é Jesus. Não é esse movimento, é Jesus. Nós precisamos apontar a fonte, queridos. Pegar uma picareta e bater no solo rachado e bater: está aqui, Jesus Cristo é a fonte para a sua alma ferida, para a sua alma machucada, para o seu coração árido. Começa no templo, mas não termina no templo. Aliás, tem uma revelação de Deus para você aqui nesse momento. E vou falar bem baixinho. O templo é o lugar mais raso. O templo ainda é o lugar mais raso. Foi legal essa noite? Foi bênção?
Você gostou de estar aqui nesses minutos e horas? Que bênção! Já passou o tempo tão rápido. E eu nem percebi. Foi bênção o louvor, foi bênção a palavra, foi bênção os irmãos. Que coisa maravilhosa. Eu quero dizer para você, tudo isso aqui é bênção, mas ainda é a parte mais rasa. Deus tem mais volume de água para trazer sobre a sua vida, sobre a sua história. E não acaba aqui. Vai para a sua casa, vai para o seu bairro, vai para o seu trabalho. Se espalha por essa cidade. Amém. Porque esta é a última palavra. Tem uma determinação, tem uma constatação e tem uma exigência. A exigência é a seguinte: esse rio tem um destino. Ele tem um começo, mas ele tem um destino. E a gente não pode mudar esse destino. Você percebeu para onde corre o rio? Que sai do templo, da soleira da porta. Ele vai para o sul, para a região de Arabá. E vai em direção ao mar. Eu pergunto para você, o que tem na região sul de Arabá? Qual é o mar? Não é o Mar Vermelho. Tem um mar lá que é chamado de Mar Morto. Lá nada vive, lá nada sobrevive. Porque é morto. E para onde os rios de Deus correm? Para o lugar que está morto. Eu desconfio de um avivamento que fica encapsulado dentro de uma igreja, dentro dos seus patrões. Eu desconfio de um avivamento que fique confinado a um movimento pessoal, personalidade, que não desperte corações. Porque todo avivamento é uma cerimônia de envio. Todo avivamento é para tirar do tempo e para nos conectar ao que está morto, para nos levar, sanear as águas podres de Maringá, a chacos e a pântanos, lugares lodosos que não trazem vida. Pessoas que estão agora exatamente em ambientes, em situações que estão destruindo a sua dignidade. E o rio de Deus que flui desse lugar vai avançar através dessas portas e alcançar bairros e condições aqui em cidade. Pessoas, dos ricos aos mais pobres, dos jovens aos mais velhos. Porque o rio de Deus tem um destino. Os lugares de morte, de aridez e de esterilidade. O rio de Deus não vem para nos fazer dançar e para nos fazer boiar nas águas da glória. O rio de Deus vem para nos enviar, para entrarmos na correnteza, porque todo avivamento é uma cerimônia de enviamento. Eu sei que essa palavra não existe, mas ficou bonita e eu vou dizer de novo. Todo avivamento é uma cerimônia de Deus, de enviamento. Quando Moisés vê Deus na sarça, Deus diz: vai ao Egito, meu filho. Não é para ficar pulando na sarça. Não é para ficar inebriado na glória no domingo à noite. É para sair de domingo à noite e ir para o Egito alcançar quem está perdido, quem está escravo. Quando Deus encontra Moisés no meio de um povo Isaías, no meio de um povo de lábios impuros, Isaías 6, purifica o Isaías fica diante da glória de Deus. Deus é maravilhoso, eu estou vendo os anjos. Aí Deus fala assim: a quem enviarei, quem há de ir por mim? Quem há de ir por mim? Por nós. Enviamento. Eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. João capítulo 20, Jesus vem sopra sobre a igreja primitiva e diz: assim como meu Pai me enviou, eu derramo o Espírito de Deus sobre vocês. Vão vocês também, façam o mesmo. Vocês são enviados. Todo avivamento é um aprofundamento na presença de Deus e um enviamento para o lugar da glória dele se manifestar. E onde são esses lugares? Lugares mortos, áridos e estéreis. É isso que essa mensagem profética de Ezequiel nos chama a viver. Eu quero perguntar mais uma vez para você: nós entendemos a mensagem, irmãos? Você entendeu a mensagem, minha irmã? Entendi, pastor. Semana que vem não vem no culto. Bênção, glória a Deus agora. Não, eu não disse isso. Começa no templo. Mas as nossas reuniões ainda são a parte mais rasa pelo que Deus quer fazer no seu casamento, na sua história, na sua vida, na sua faculdade. Cadê os adolescentes dessa igreja? Levanta a mão para eu ver vocês. Onde estão os adolescentes? O que Deus quer fazer com vocês nessa geração não é para quando vocês se tornarem adultos. Deus quer usar vocês como fontes para abençoar essa geração agora. Enquanto você está pensando em ser adulto, Deus está pensando em te usar agora enquanto menino. Ah, quantas pessoas podem ser despertas desse lugar e perceberem que o culto é bênção, mas ainda é mais raso. Então eu queria que você despedisse das pessoas essa noite dizendo: foi bênção, mas foi raso. Porque a profundidade está na segunda-feira na nossa vida. Deus movendo, Deus fluindo e Deus nos conectando a lugares áridos. E eu quero convidar você a viver isso como igreja. Porque somos uma denominação, mas o avivamento cabe na nossa denominação. A nossa denominação, a segunda IPI de Maringá, cabe no avivamento. Mas o avivamento não cabe dentro da segunda IPI de Maringá, porque ele é muito maior do que a nossa denominação. E eu convido você a se juntar ao que Deus está fazendo no mundo.
Não aqui, no mundo. Deus está movendo, Deus está derramando. A gente precisa entrar no rio. Vamos entrar no rio, irmãos? Bora lá? Convido vocês a colocarem em pé nesse momento, que a gente vai mergulhar fundo. Nós vamos cantar uma canção. E eu queria que durante essa canção você avaliasse o seu coração e dissesse ao Senhor: eu não quero mais bacia. Olha aqui, em nome de Jesus, chega. Nós não vamos confinar Deus. Nós não vamos ficar em meninices. Nós não vamos ficar em religiosidade. Nós não vamos ficar dizendo: isso é o estilo, isso não é, isso é de Deus, isso não é. Nós vamos buscar a Deus de coração. E Deus vai revelar para nós dele e o que é dele na palavra e na vida, com o nosso coração dobrado diante dele. Eu convido você a tirar a bacia como instrumento. Joga a bacia fora. Não deixe mais ela ser um instrumento de confinamento que Deus quer fazer na sua vida e na sua história. Vamos adorar o Senhor.